E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo tudo que o craque Silas falou após a vitória por 2-1 do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino. São Paulo classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Quero que você comente aí quem para você foi o melhor jogador da partida. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e clica no botão de hypar que me ajuda demais. Bora assistir o vídeo junto? No final, você sabe, eu volto, trago a minha análise e a gente vai falar muito dessa excelente vitória do nosso tricolor. Crédito eleitorais, deixa na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Comentários. Melhor goleiro. Você viu, ainda deu uma pausa. Melhor goleiro depois da era Rogério Ceni pra mim é o Rafael. Importante dizer a defesa dele no 0x0. Não, ele tá fazendo defesas já tem um tempinho, né, Fê? Já tá jogando muito bem. Isso traz segurança pra zaga. Aí o Breler falou muito bem do Sabino. O Sabino tá jogando bem. E olha que o São Paulo nem contou com o Arboleda. Que do jogo aéreo, Arboleda é um dos melhores ali, talvez o melhor, né? Aí você vai para o Lucas Ramon, que tá entrando muito bem. Do outro lado, o Enzo Dias, cara, é argentino, é um bom jogador. Se ele no empurrão ali no primeiro tempo, no final, se ele dá uma de brasileiro ali, era capaz do jogador do Red Bull ter sido seria expulso. Mas também é louvável a atitude dele ali de aguentar e não fazer. Agora, para mim, essa retomada do São Paulo tem muito a ver com os jogadores que chegaram sem nome que o Breler citou. Danielzinho, o Marcos Antônio, que vem com um pouco mais de nome, vem do futebol, né? Sim. E o Bobadilla foi potencializado com o bom futebol desses caras. E para mim, um jogador que se manteve nesse tempo todo de altos e baixos do São Paulo, ele soube se manter, foi o Luciano. Luciano sempre compareceu, jogos grandes, sempre fez gol. E a volta do Caleri, a gente criticou muito aqui o departamento médico do São Paulo, hoje a gente tem que dar, acho que não é aplaudir ainda também não, mas é dar um voto de confiança para esse departamento médico do São Paulo que foi muito criticado, e a Nath falou muito bem aqui, era canetinha para cá, canetinha para lá e sei lá o quê. A volta do Caleri foi fundamental. O Caleri voltou jogando 90 minutos. Não parece que rompeu o cruzado. Justamente, o Lucas voltou, mas ainda, quando tá bem, rende muito, mas não tá conseguindo fazer os 90. Talvez vá chegar lá. Mas o São Paulo tá muito bem e a tendência agora é melhorar aquilo que tá bom, manter. E melhorar agora a gente falou aqui também, o banco, né? As mudanças, parar com as lesões, todo mundo abraçar. Na final contra o Flamengo, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, isso foi há 2 anos, né? 2023. O Rafael falou assim, a nossa dinâmica dentro do jogo é a nossa força. Ou seja, a nossa pegada, a nossa disposição é a nossa força. O São Paulo, com isso, e com a qualidade de jogadores que tem, pode sim fazer uma grande final de Campeonato Paulista aí, porque no Brasileiro já tá indo bem. Todo mundo achou que não ia ganhar do Flamengo. Ou quem achou que ia ganhar do Flamengo, o Flamengo com aquele time, e o São Paulo do jeito que estava, ganhou do Flamengo. Então, tá no momento bom. Quero explorar um pouco mais, a gente falou das caras novas e tudo mais, mas eu queria tratar agora o Danielzinho nesse contexto de Bobadilla jogando bem, perfeito, mas Danielzinho e Marcos Antônio é um meio-campo de um respeito, né? Eu acho que de uma mobilidade gigantesca. O Sabino falou que os dois juntos dá 1,5 m. Então, mas o que eu ia tratar, assim, não é nem ir no sentido de cara a cara com outras duplas de outras. Não é isso, não tô falando que é a maior do Brasil e tal. Mas eu acho que tem uma característica meio única, que é 2 jogadores de perfil muito parecido, que podem rodar ali o campo e entregar o que você espera. Eles marcam muito, eles correm muito e os dois têm muita qualidade, tanto para passe, quanto inclusive para finalização. Queria que vocês falassem um pouco desse. E aí, incluindo o Bobadilla, que eu acho que o Bobadilla tá indo no fluxo, que é ótimo, mas são esses dois os caras diferentes desse meio campo. Quando você olha pro lado, você tem companheiros que te potencializam, isso, querendo ou não, a gente sempre fala, o jogador que ele é bom ao lado dos melhores, ele fica melhor ainda. Quando você tem ali um time desajustado, desconectado, fica mais difícil, né? E às vezes sobrecarregava o Bobadilla em algumas partidas pela quantidade de lesões que tinha o São Paulo, pela necessidade de utilizá-lo, a forma como você compunha esse meio de campo. Se a gente pegar os três,
Você pegar o mapa de movimentação dos três, é muita mobilidade. Você coloca na escalação, cada um tem o seu campinho ali, onde eles estão direcionados, mas quando o jogo começa a acontecer, é um Marco Antônio fazendo movimentação para arrastar a marcação, é o Danielzinho descendo para fazer a primeira saída, é o Bobadilla abrindo na direita, ou centralizando, ou vice-versa, você vê o Bobadilla descendo, o Danielzinho adiantando um pouco para ser um 8, para ser a conexão com o ataque. Então, assim, é um meio campo que se conversa muito, que se procura muito, e que, à medida que eles vão tendo oportunidade de jogar mais tempo juntos, aí você vai potencializar ainda mais. É cedo para falar, obviamente. Já estão falando que é o meio-campo do Real Madrid. Não, não é isso. Mas é de fato um time que se procura. Porque senão vai falar... Você não ia brincar, não. Mas tem gente que acha. Mas é um meio-campo muito mais... Óbvio, a gente vai falar de novo do ano passado, que teve tantos desfalques, mas um meio-campo muito mais fluido do que acontece dentro do campo, da dinâmica do jogo, que muitas vezes vai sofrer, vai precisar baixar e vai ter pouca criatividade, mas que quando pega uma bola consegue acelerar com qualidade, ou se precisar triangular os três, eles conseguem. Então eles sabem ocupar os espaços para não deixá-los vazios. Isso eu acho que ficou muito claro, ficou claro no jogo hoje contra o Red Bull Bragantino, sofre a liberdade no segundo tempo, a saída do Danielzinho fala muito dessa dinâmica que perde um pouco, mas eles têm muito potencial para desenvolver entre os três, quando forem jogar, um bom jogo para o São Paulo. O Danielzinho tem a característica não só da bola parada, né? Que ele bate ali numa jogada ensaiada para o Luciano, que escora para o Lucas fazer o gol, mas ele tem um pé muito calibrado. Então, quando ele chega, ele infiltra bastante, e às vezes infiltra pelo lado, ele consegue ter muita precisão nos cruzamentos. Então, isso traz para o São Paulo também uma característica que, num time sem pontas, né, o Ferreirinha hoje é uma alternativa, pouco até utilizada pelo Crespo, mas quando você não tem esses jogadores com tanta profundidade pelo lado, depende muito dos laterais, é bom ter uma alternativa de um meia que chegue de trás e consiga cruzar bem para potencializar o Caleri, para pegar o Luciano entrando como elemento surpresa. Então, essa característica do Danielzinho, que quem não acompanhou no Mirassol, ele já executava muito bem lá, hoje no São Paulo é crucial. E, de novo, né, é bom ressaltar isso de ser um jogador que chega, a princípio, o torcedor, não, mas só o Danielzinho do Mirassol, e é isso, o cara em momento nenhum pesou, já chega como titular absoluto, e eu gosto de ressaltar isso porque daqui a pouco o jogador oscila, né? Sim. E é normal. Claro. Natural. A gente está no começo de temporada, jogadores vão passar por bons e maus momentos. Danielzinho começou bem, mas naturalmente na temporada longa que a gente tem vai oscilar. E aí as pessoas vão lembrar, aí ó, tá vendo? Foi só falar. Foram contratados jogador do Mirassol, dá nisso. Mas se o cara apresenta esse futebol, se não sente o peso da camisa, é sinal que tem qualidade. Então o São Paulo tende a valorizar esse momento que não dá para fazer grandes contratações e valorizar também esses jogadores que chegam e dão conta do recado. E aí o Marcos Antônio, quando chegou também, não até chegou a ser terceira opção no São Paulo. Não à toa foi pretendido pelo Flamengo, né? Pois é, e foi conquistando espaço aos poucos até ganhar holofotes, até despertar interesse de outros clubes. Mas é isso, esse São Paulo precisa ter inteligência de mercado e a torcida precisa entender o momento e abraçar esses jogadores. E eu vejo que até aqui, Danielzinho, Lucas Ramon agora, que mal chegou e já é titular absoluto da lateral direita, são caras que ajudam muito nesse espírito que o Crespo quer para a equipe. Um time muito competitivo e hoje, mesmo tendo menos posse de bola, mesmo às vezes até bombardeado, né, pelo Red Bull Bragantino, é um time que é resistente e que quando quando tem oportunidade de fazer gol, tenha esse gosto, né, por ir às redes, por ter mais jogadores artilheiros e não depender só dos gols do Caleri. Eu vejo que é um trunfo muito interessante. A gente percebe no São Paulo com muita vontade, time muito fechado, né, em de fato voltar a ser protagonista, em vencer, e essa mobilização num campeonato como o Paulista é fundamental e o perfil de jogadores que o São Paulo contratou contribui bastante nesse fechamento que o Crespo tem buscado para o grupo. Uma coisa... E a gente não pode esquecer, né, Fê, Nath, Brele e o fã do esporte também, que o Enzo Dias, jogador, foi do River Plate, pô. O cara não caiu de paraquedas no São Paulo, não. O Crespo conhece muito bem o Enzo Dias.
Assim como ele já estava com o Zubeldia, né? Sim. Assim como o Zubeldia também conhece bem o Enzo Dias. Bobadilla é jogador de seleção do Paraguai. Vai jogar a Copa do Mundo. Ferrarese, jogador de seleção venezuelana. Tem a repescagem. Arboleda, jogador de seleção equatoriana. Esses caras estão jogando fora do Campeonato Paulista, fora do Campeonato Brasileiro, um nível de futebol que é aqui em cima. Sim. É de seleção. A gente viu o Bobadilla jogando contra a seleção brasileira, não tem tempo ruim para ele, não. Então, parece que aparece menos quando você tem um Lucas, quando você tem um Caleri, que... A diferença do Caleri para o Flaco Lopes. Hoje pode ser que o Flaco Lopes esteja na frente do Caleri, mas se você olhar tecnicamente, jogador por jogador, presença diária, o Caleri tem tanta presença diária quanto tem o Flaco Lopes. E o Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina. Por que o Caleri não poderia ter sido? Talvez pelas lesões que teve, mas a identidade que esses caras têm. Então, a gente está falando de um São Paulo que tem muita representatividade dentro do campo. Eles não vão tremer para qualquer jogo. A questão agora é se organizar, dar uma enquadrada no Arboleda aí, o que está acontecendo? Não quer mais ficar aqui? E tem que lembrar tá chateado, que o Alan Franco foi expulso, está fora do jogo. Justamente, por isso que eu estou citando o Arboleda. Então, não sei se ele está no Equador, onde que ele está, mas se tiver Arboleda, volta, tá? Porque tem jogo daqui a pouco aí, o pessoal vai precisar de você. É o grupo. E o São Paulo está se fortalecendo, até porque não tem outra forma de fazer isso acontecer, senão eles se unirem e trabalharem. Uma virada de chave, né? Que não começa nesse jogo. Uma virada de chave que já começa desde que houve as mudanças lá dentro do clube, parte administrativa e tudo. E a gente, assim, ninguém achava, a verdade é essa, que ninguém achava que o São Paulo, nesse momento, ia estar classificado nessa instância do campeonato contra um Red Bull que, nos seus domínios, nunca perdeu para o São Paulo ali, né? Ou seja, faz tempo que não perde para o São Paulo ali. Agora, destacar as atuações do Lucas Moura, o segundo gol foi uma jogada que foi o Danielzinho, Caleri e Lucas Moura. Luciano, né? E Luciano, uma jogada linda e um golaço do Lucas Moura. O Lucas Ramon já foi citado aqui pelo Brenner e também pela Nath, também fez uma baita partida. E a gente precisa só lembrar que o Alex, né, Vinícius, a Daiane não conseguiu controlá-lo, como também não conseguiu controlar o Lucas Barbosa. Eu acho que passaram um pouco do normal num jogo como esse. E o São Paulo leva para esse jogo agora da semi, né? Isso. Leva uma vitória importante, uma classificação importante, mas uma preocupação com as trocas. Que quando sai o Lucas, quando sai o Luciano, saiu o Danielzinho, né? Há uma queda. Há uma queda, Bobadilla aguentou bastante, né? Começou ali tomando um cartão, joga amarrado, porque é o jogador que tem que fazer as faltas, é o jogador que tem que marcar mais, depois faz o gol, erra alguns passes, assim, até passes fáceis, mas o jogo, no geral, não era um jogo fácil para o São Paulo. Até porque o Red Bull já reverteu placares contra o São Paulo, também perdendo. Quando faz o gol, acende a chama, mas não foi capaz de empatar o jogo e levar para os pênaltis. Parabéns ao São Paulo, que está vivendo realmente um momento muito bom. Achou um lateral direito, disse bem o Breler. Achou um lateral direito de 31 anos, o Lucas Ramon. Chegou muito bem. E chegou e está tomando conta ali da lateral. Sem dúvida, a gente até vai falar mais dele na sequência, mas quero jogar para vocês, e aí fiquem à vontade para a gente começar realmente um debate aqui no Equipe F. A gente está 21 de fevereiro. Há um mês, o São Paulo estava no auge daquele colapso político. E vamos combinar, não é uma situação 100% vencida, tem muita coisa ainda a acontecer na questão política do São Paulo, mas jogo para vocês, assim, vou encaminhar para a Nath, para sempre a primeira pessoa, se eu coloco na mesa, às vezes fica assim, aquele grilinho. Né? Ladies first, só agora, hein? Depois é trocação aqui. É trocação, você não vem com essa não, senhor. Muito educadinho. Que é se o São Paulo venceu a desconfiança. O São Paulo, longe de dizer, uau, vem aí a melhor temporada da história. Mas aquele momento em que o cenário era terrível. As entrevistas do Crespo, sempre dos 45 pontos, aqui não tem nada. Aí chegou o Rafinha até falar, não é bem assim não, Crespo. São Paulo venceu a desconfiança inicial da temporada, turma? Então, acho que tem que ter cuidado. O caos
estava instaurado, ele passou. E aí, quando a gente fala o caos, era o caos da administração, era a incerteza da diretoria, era você não saber quem seria o elo entre a diretoria e o campo, e aí você traz a figura do Rafinha. É um Crespo que parece que achou o time, mas aí passa muito pelo que o Silas falou. Quando você precisa oxigenar ali, você olha para o banco de reservas, cai um pouco a qualidade técnica em relação. Isso fala muito sobre a profundidade de elenco. Mas o São Paulo foi bem ao mercado, apesar dos pesares, traz o Danielzinho, o Lucas Ramon, os dois do Mirassol. Jogadores que qualificam muito a questão de jogo do São Paulo, qualificam não só na fase defensiva, mas especialmente na fase ofensiva. Então, é um São Paulo que sai de um caos, de uma turbulência, de momentos de notícias o tempo inteiro negativas, o tempo inteiro saindo notícia de que é fulano que está usando caneta, é o presidente que fez isso aqui, é não sei quem do presidente, é o assessor, é ingresso, é tudo, camarote. É carro, camarote, tem os carros, onde estão os carros. Então, e isso de campo também, o São Paulo faz partidas muito ruins no começo da temporada, né? E parece que agora o time encontrou um caminho, não só extra-campo, mas dentro de campo. É um processo, tem que olhar também com carinho para esse Paulista, porque do Paulista saem muitos jogadores que são aproveitados em grandes times para a Série A. E aí sim, acho que o São Paulo respira, sai do caos, da loucura, e hoje está num momento muito melhor do que era a perspectiva no início da temporada, sem dúvida. E o São Paulo, a gente analisa diante das condições políticas, condições administrativas e, sobretudo, financeiras. Sim. São Paulo não tem muita margem para contratar. Então, nesse momento, precisa ser criativo e daí surge um Lucas Ramon. É daí que surge um Danielzinho. Sim. E lembra, tinha gente falando, quero ver jogador do Mirassol vestindo a camisa do São Paulo, se não vai pesar. E muitas vezes o jogador chega no seu auge lá pelos 30 anos, ali que ele tem maturidade, mesmo que o currículo não seja tão vistoso, não tenha tantas camisas grandes, como é o caso de Lucas Ramon e Danielzinho, são jogadores experientes, jogadores que não custaram caro ao São Paulo, dentro da realidade financeira atual, e se mostraram boas oportunidades e vão vingando no time. E daqui a pouco, a gente não sabe se vão continuar assim toda a temporada, mas até aqui, por exemplo, o Lucas Ramon, 4 participações em gols em 4 jogos. Não foi uma assistência hoje, mas o cruzamento dele é praticamente meio gol na jogada do gol do Bobadilla. Mas em 4 jogos, o Lucas Ramon já fez mais que o Cédric Soares em 2025 inteiro. Porque o Cédric Soares, jogador muito questionado, jogador mais defensivo ali, que raramente passava do meio campo, pecava muito na tomada de decisão. E um jogador pouco badalado, um jogador do Mirassol, que fez uma boa campanha no ano passado, chega com personalidade e dá uma solução, porque o São Paulo não tem velocistas no ataque, não tem jogadores de beirada, de ponta, e os laterais têm de passar. Então o Enzo precisa avançar mais, ou o Wendel, quando jogar pelo lado esquerdo, e sobretudo com o Lucas Ramon, ganhou uma válvula de escape. Um lance em que o São Paulo pede pênalti no primeiro tempo, para mim não foi nada, mas ainda assim é uma escapada do Lucas Ramon que ganha na velocidade e chega dentro da área, se mostrando uma ótima alternativa para o Crespo nesse time sem pontas. E, sim, São Paulo, aos poucos, vai encorpando, as referências do time voltam, né? Você ter esse trio, né? Antes, com o Oscar, era o quarteto, tão falado na temporada passada. Hoje é um trio. Luciano, Lucas, Caleri, todos eles de volta, na ponta dos cascos, bem fisicamente, o São Paulo ganha muito. E os 3 lideram em participações de gols no São Paulo nessa temporada. São 6 para cada um. Isso mostra que jogadores de talento podem fazer diferença, mas eu destaco, para mim, o mais impactante desse São Paulo de 2026 não é do trio, é justamente dos jogadores menos badalados. É o São Paulo do Marcos Antônio, do Danielzinho, do Lucas Ramon. Que dupla, hein? E hoje, vamos destacar também, Bobadilla fez fazer justiça. Bobadilla, claro, mas vamos fazer justiça. O Sabino fez uma partidaça. Sabino muito bem. Depois que ele veio aqui no resenha, Sabinão. Foi abençoado? Ele quis abraçar o Capita também. Sentou aqui na mesa do resenha, cara. Aí já era, um abraço. Mas atuação muito boa, né, Silas? Sim, personalidade, bem na saída de bola. Sim. Ele que história, hein? Dá o lançamento, né, na jogada do primeiro gol pro Lucas Ramon do lado direito. Bolaça, né? E ali, quando o zagueiro é canhoto e ele centraliza, porque
o Alan Franco abriu, né, na direita para dar opção, rola a bola para ele, ele faz a fatiada perfeita, né? Porque ali ele já está com o pé posicionado para isso. Então, destacar esses jogadores que não são badalados. O torcedor do São Paulo, a princípio, não encheu os olhos quando foram contratados, mas hoje, por esse coletivo, aos poucos que vai encorpando do São Paulo, classificado no Paulista, o torcedor passa a confiar mais e acreditar que essas contratações fora do radar podem sim formar um time forte juntamente com esse trio que dispensa comentários. Se eu não me engano, a primeira vez que o São Paulo vence o Red Bull Bragantino após, né, a marca comprar, aí o São Paulo vencendo eles lá, né, a primeira vez que o São Paulo venceu eles lá, quebrando um tabu, 7 anos, se eu não me engano, e merecido. Eu tinha dito isso no vídeos pré-jogo, o São Paulo, pelo momento que vive, para mim poderia fazer o que fez. Vencer com autoridade. O São Paulo sofreu em algum momento? Sim, o São Paulo sofreu em algum momento, mas quem vai lá jogar no Nabi Bichedi não, né? Naquele estádio lá de Bragança e não perde? Quem? Ou não sofre? São Paulo teve os seus momentos maus no começo do jogo, no final do jogo, mas fora isso, o São Paulo também não criou tantas oportunidades, mas quando chegou fez o gol. Isso é bom, o São Paulo ser um time letal, o São Paulo ser um time que às vezes não chega tanto, mas quando chega faz os gols. Isso você desmorona o adversário. Pô, a gente chega, os caras vêm aqui uma vez e fazem um gol? Sim. Ao contrário do que muita gente acha, eu achei a arbitragem da árbitra lá, Daniele, não sei o nome dela, bem com critério, que ela não apitava por um lado, ela não apitava por outro, tentava deixar o jogo seguir. Teve um lance duvidoso de pênalti pro São Paulo, ela não deu. Teve um lance duvidoso de pênalti pro Red Bull, ela não deu. E é isso. A grande questão é que vão ter lances idênticos que vão ter árbitros que vão apitar pênaltis. Os lances que aconteceram hoje. Mas eu sei que muita gente... Eu fiquei revoltado com os acréscimos. Eu achei um pouco exagerado. Mas, cara, de resto... a gente já teve arbitragem bem pior pro lado de São Paulo. Lá no Morumbi, em vários lugares. Né? Achei a arbitragem até ok. E o jogo do São Paulo hoje... a gente teve como destaques... Aqui eu vou falar. Eu assisti o jogo todo. Eu gostei muito do Sabino. Pra mim, jogou muita bola. Tô me surpreendendo. Confesso que tô me surpreendendo com o Sabino. Ainda não é um zagueiro que tem minha total confiança, mas tô me surpreendendo com ele. O Lucas Ramon também. As duas jogadas ali pelo lado direito, e isso é algo treinado. Essa bola direta não é um chutão de qualquer jeito. Isso é treinado. O Crespo usava muito isso na Arábia, mas muito, muito. Só que geralmente ele fazia isso buscando os atacantes. No caso do São Paulo, quem dá profundidade é o Alan do lado de cá. E às vezes o Luciano pelo lado oposto, né? Ou quem quer que seja que caia pelo lado oposto. Uma jogada que a primeira vez entrou, teve o lance do pênalti. A segunda vez entrou o gol de São Paulo. Isso é jogada trabalhada. Assim como o gol de falta, jogada ensaiada. Muito bem ensaiada. Que o Luciano escorou. E é que a gente vai falar do Luciano. O Luciano hoje fez um jogo extremamente apagado, mas é como eu disse pra vocês, eu digo pra vocês aqui, o Luciano é o famoso 8 ou 80. Ou ele acaba com o jogo, ele destrói o jogo, ou ele some, ou ele não participa do jogo. O único lance de perigo que o Luciano teve foi o lance do gol. Ele escorou pro Lucas. Ele errou o passe no meio de campo, teve uma bola que o Lucas Ramon achou pra ele dentro da área, ele não conseguiu dominar, errou o domínio e tal. Então o Luciano era isso. Tem jogos que ele destrói, aí ele rebenta com a partida. E tem jogos que ele some. Eu gostaria de ver o Luciano mesmo em jogos. Pô, o Luciano, por exemplo, o Caleri. O Caleri não fez gol hoje, mas o Caleri foi extremamente participativo e importante na vitória do São Paulo hoje. Né? O Danielzinho, o Marcos Antônio, não fez uma partida brilhante. Mas ele, junto com o Danielzinho, foram extremamente importantes, tentando fazer a bola girar de um lado para o outro. E aí a gente chega no Bobadilha. Cara, o Bobadilha, ele quase entregou a paçoca no começo do jogo. Aquele lance que o Rafael fez a defesa, e depois a gente vai falar do Rafael, foi no erro de passe do Bobadilha.
E não é a primeira vez. Ele já quase... contra o Palmeiras ele entregou a paçoca. E contra o Santos ele quase entregou a paçoca. Hoje, quase entregou a paçoca. O Bobadilha na saída de bola é um Deus nos acuda. Mas ele tem uma boa recuperação na marcação e chega na área. Coisa que o Danielzinho e o Marcos Antônio não costumam fazer. O Bobadilha chega, né, ali na área para finalizar. Apesar de ser um volante marcador, ele chega. Então... ele, pra mim, tem que ficar mais esperto nessa saída de bola, porque isso pode prejudicar o São Paulo em alguns jogos. Mas é um cara que tá tendo a sua importância dentro do time do São Paulo, assim como o Rafael. Muita gente acha o Rafael um goleiro top, milagreiro. Eu acho o Rafael um bom goleiro. E a melhor qualidade do Rafael é não tomar gol bobo. Isso pra mim é a melhor qualidade do Rafael. Ele não toma gol bobo, dificilmente ele toma gol bobo. Em alguns jogos, como o de hoje, ele faz boas defesas. Fez uma excelente defesa. Pra mim, a bola que ele pegou no cara a cara, ela foi mais difícil que a bola que ele espalmou no ângulo. Apesar da bola ter ido no ângulo, quando ela bate no gramado, ela perde velocidade, né? Não estava tão molhada, ela perde velocidade e dá tempo dele chegar. Agora, a cara, a maioria do goleiro faz o quê? Planta a base e cai pro lado direito, achando que o cara vai bater cruzado. O Rafael esperou até o último momento, o cara bateu aberto e ele chapou a bola, bateu na trave. Mas uma boa atuação do Rafael. Não é um goleiro milagreiro, não é um goleiro top, mas é um goleiro seguro. Pro São Paulo, pro atual momento do São Paulo, tá ótimo. Temos um goleiro seguro, que não toma gol bobo e que faz excelentes defesas em alguns jogos. Mas ainda tem seus probleminhas. Saída de bola lá do Rafael também, um Deus nos acuda. Fora isso, grande vitória do São Paulo, excelente vitória do São Paulo. Agora a gente tem que ver o chaveamento, como é que vai ser. Se o São Paulo vai pegar o Santos ou se vai pegar o Palmeiras. Que por sinal, se eu não me engano, tá até ganhando por 1-0 já. Mas vitória merecida. E quero, obviamente, que você deixe a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.